Eu trouxe o Guilherme Freire. Conhece o Guilherme Freire? Guilherme Freire. Guilherme Freire é um cara que estuda filosofia e Tá. tal. Foi muito legal, porque Aham. ele falou assim, por que você acha que Deus não existe e tal? E ele foi me provar que Deus existe, Aham. usando toda a parte de filosofia, metafísica e tal. A metafísica é incrível. O que realmente. você acha dessa? Tem Nossa, uma relação tem. com Eu não como que é? não estou sabendo aqui que é o Guilherme Freire, mas mesmo sem ouvi-lo, eu concordo com ele. Eu estudei metafísica quando eu fiz filosofia. É. E a metafísica é a matéria que não tem como o camarada estudar aquilo honestamente e falar que não tem um Deus. Que a metafísica é justamente a doutrina do ser. O que é o ser? Né? Esse elemento que chamamos de ser. Né? Os acidentes se assentam na matéria. Por exemplo, não existe o vermelho. Existem coisas avermelhadas. Ah, sim. Esses são os acidentes. Né? Mas o que é o ser, o ente mesmo, a essência daquilo? E aí você vai trabalhando com aquilo, você trabalha a questão do ente supremo. Tanto é que, na filosofia, eu acho que o que trabalhou melhor a metafísica foi o Santo Tomás de Aquino. Você entendeu? Mesmo que tenham filósofos modernos, mas quem sistematizou melhor... É um que ele gosta pra caramba. O Santo Tomás de Aquino? É. Nem sabia, mas falando... Santo Tomás de Aquino que sistematiza tudo na Suma Teológica. Então, eu concordo com o Guilherme Freire, viu? Eu acho que ele tem razão, porque a metafísica... Ele veio sem sentinho e diz ele que me provou, né, Guilherme? A metafísica, ela te põe... Porque é aquela pergunta básica, o mistério da existência. São duas perguntas que tem que fazer. E é interessante, muitos fogem dessa pergunta. Por que tem algo ao invés de nada? Porque, por exemplo, para mim, o universo ele não tem propósito. Uhum. Entendeu? Para mim não tem. Para mim, tudo isso aqui é um acaso. Uhum. Entendeu? O universo ele não está nem aí se tem vida aqui, se tem vida num outro lugar e tal, não sei o quê. O inferno o universo é frio. É frio, né? Que não é que ele é frio, é que ele não tem. Nossa, por acaso apareceu isso aqui e nós estamos aqui e tal, mas uma frase que eu falo toda a apresentação minha, que é super triste, que é o seguinte: daqui 120 anos vão estar pessoas vivendo aqui que talvez nem vão lembrar que a gente existiu. Nem vão saber. Talvez nem saibam que a gente, quanto mais lembrar. Nós estamos cercados de eventos que você está falando. Quem foi o último que usou aquela lamparina? Mas é interessante. Porque Quem nós foi o cara aqui, que escreveu isso aqui? Mas nós estamos aqui, tem a múmia ali. Sim. E nós estamos lembrando dos caras de quantos mil anos atrás. Mas né? assim, mas a maioria é anônima. Sim. É porque ele era o faraó. Sim. Mas a maioria... Qual foi o cara que escreveu eu nem essa sei. aqui que você usa, né? Eu sei que foi o Nabucodonosor, mas ele... Agora, eu entendo isso que você fala, só tem um... Você acha que o universo tem um propósito? Tem. Você acha que tem? Eu vou responder com uma por que teria? indagação. Por que teria? Boa pergunta. Eu vou responder com uma indagação, tá bom? Se o universo não tem propósito, não tem significado, de onde vem esse vazio, essa sede de sentido que nós temos? Vamos raciocinar. É uma coisa nossa, né? Mas tudo bem, mas vamos raciocinar na nossa consciência. Na nossa consciência. Mas de onde vem isso? Vamos analisar dentro da natureza. Vamos ser agora bem científicos, tá bom? Dentro da natureza. Se o Pirulo estivesse aqui, ele explicaria isso melhor do que eu. Eu vou falar de maneira leiga, porque eu não sou biólogo. A tartaruguinha do mar, ela nasce sabendo que o lugar dela não é na areia. Você já viu o Projeto Tamar? Já, eu sei, elas nascem, elas vão Eu nunca vi ninguém do Projeto Tamar dando aula de mar para as tartaruguinhas. Nunca vi. Elas têm um instinto. Ela tem um instinto. Um instinto que... Tá. E o que é o instinto? Eu poderia dar outro exemplo com a abelha. A abelha não fica dentro da colmeia. Ela sabe que, para ela produzir a coisa, ela tem que ir para fora. Tem um instinto que leva a abelha para fora. Tá. Esse instinto é complicado porque ele é informação. Informação requer pensamento. Então, de onde vem essa informação? Porque, veja bem, esse que é o problema. Com a física, eu descubro que o universo tem leis. O que nós que colocamos essas leis, né? Não, talvez não tenha, né? Não, acredito que não. Aí, nesse ponto, eu vou ser mais cético do que você. Porque a gente convencionou essas leis, né? Não, a lei de gravidade ninguém convencionou. Ela está aí funcionando. Então, você pode ter dado um nome para ela. É isso que eu estou falando. Você deu um nome para ela. Nós chamamos de gravidade, mas as coisas mas elas estão aí. Ou seja, o vocabulário sim. não anula a existência de. Sim. Ele dá nome ao que existe. Tá certo? Então, eu posso falar que eu convencionei a Lei Maria da Penha,
Porque isso foi uma lei dada aqui, que se o camarada bater na mulher, isso foi convencionado, tá certo. Agora, a lei da gravidade, ela não foi convencionada, ela foi descoberta e denominada, os próprios números. Então, olhando na natureza, o que eu descubro? Nós temos uma tendência a buscar fora do meu organismo algo que o meu organismo precisa para sobreviver. Se esse algo não existisse, meu organismo teria morrido. Certo. Tá certo? Ou seja, se a abelha busca o pólen, é porque o pólen existe em algum lugar. E eu nem vou entrar no mérito quem que fez isso, mas olha que matemática absurda. A abelha nasce com a sensação, preciso do pólen. Ela nem sabe o que é pólen, mas ela sai e vai buscar, encontra e traz. O pólen existe. Se o pólen não existisse, a abelha já teria sido extinta. A tartaruguinha do mar, ela nasce com o instinto de buscar o oceano. Se o oceano não existisse, ela já teria morrido. Então, com esses dois exemplos e dezenas de outros que eu poderia dar, tudo aquilo que o meu organismo precisa para essencialmente viver de maneira plena, não apenas sobreviver, existe em algum lugar fora de mim. Ah, sim. Ok? Muito bem. Da mesma maneira que a tartaruga tem essa necessidade, a abelha tem, eu também tenho a necessidade por sentido. Mesmo que ele não exista, eu quero dar um sentido. Eu quero dar um sentido. Mesmo que a vida eterna não exista, você gostaria que as suas filhas vivessem para sempre. Mas aí é um sentido que a gente quer dar da gente. Não. Eu falo assim, o universo em si, Pois ele é. não está nem aí para a Não, gente mas estar aqui. eu vou chegar lá. Aí eu vou chegar, aí que vou o ponto. E eu vou concordar com você. Eu tenho uma desesperada sede por significado que eu não consigo encontrar nesse ambiente. Então, isso me faz chegar a duas conclusões. Ou esse significado não existe, mas se eu falar que ele não existe, eu entro numa confusão. Se ele não existe, por que eu tenho essa necessidade? É uma coisa de falar assim, a necessidade da abelha pelo pólen, mas o pólen não existe. A necessidade da tartaruga pelo mar, mas o mar não existe. Eu tenho necessidade de eternidade, mas a eternidade não existe? Não, ela existe. Mas ela talvez não está nesse plano que eu alcanço. Aí que vem uma coisa que é uma linguagem, inclusive, da metafísica, que é a transcendência. A busca pelo transcendente. Aí o transcendente que obriga o... Mas aí não começa a ficar um negócio muito fora da realidade? Depende... Primeiro vamos falar a palavra realidade. Quem deu esse nome realidade foi Duns Scotus. Duns Scotus, o que é a palavra realitas? Em latim, sim, a gente fala realidade. Agora, o que é a realidade? Será que a realidade é necessariamente aquilo que perpassa pelo método científico? Sim. Não, claro. Ela é muito maior. Pode ser. Você entendeu? Então, assim, se eu consigo imaginar uma realidade que não perpassa pelo método científico, mas, ao mesmo tempo, eu não posso negá-la, mesmo sem poder mensurá-la, testemunhá-la, por que eu vou negar a transcendência de um Deus? Deus é um axioma muito forte para eu poder simplesmente falar o seguinte, não, eu não quero trabalhar com essa hipótese de trabalho. Agora, a boa notícia da Bíblia não é que Deus existe. A boa notícia da Bíblia é que Ele me ama. Porque Ele podia existir sem um brincalhão cósmico. Ele me ama, então Ele entrou na história humana. E aí que é o problema, que a religião às vezes parece pequena demais e até ridícula aos ouvidos de alguém como Bertrand Russell, Richard Dawkins e outros mais. Por quê? Porque para Deus entrar no nosso mundo, Ele teve que se diminuir. O Martinho Lutero, ele dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que a única maneira de Deus ser compreendido é se Ele diminuir. Porque se Ele não diminuir... Por exemplo, qual seria a dimensão de Deus? Se Ele é um ser que antecede o espaço, o tempo... Teria que ser uma dimensão que a gente não conhece. Que não conhece. É isso aí. Isso aí, sim. Mas para Ele poder ser compreendido por mim... Ele reduzir a nossa dimensão. Só que quando Ele se reduz, Ele parece muito pequeno. Tem um autor, Philip Yancey, que ele conta que um amigo tinha Mas aí como que vocês lidam com isso? De Deus ter reduzido? De Deus se reduzir a nossa dimensão, assim. Porque aí eu pude olhar para Ele e entendê-lo. Enquanto a teologia me fala que Deus é onipotente, não está dizendo nada. Ele é onisciente, Ele é eterno, não está dizendo nada.
Agora, quando fala que ele se fez carne e habitou no meio de nós, eu comecei a compreendê-lo. A história do Felipe Ansel, a parábola dele, é que tinha um amigo que tinha um aquário de peixes do mar. E era um trabalhão. O pH da água tinha que ser muito exato, aquela coisa toda, a salinidade, dava um trabalhão. Mas toda vez que chegava o carão lá, os peixes corriam dele. Às vezes ele ia só jogar comida, os peixes corriam. Aí um dia ele reclamou, falou assim, poxa, rapaz, esses peixes eu gasto tanto para mantê-los aqui, eles correm de mim. Outro falou assim, é porque você está muito grande para eles, parece um deus. Então como é que eu faço? Ele falou, tem um jeito. Se você virasse um peixe... Aí você poderia alimentar eles. Eles não iam ficar com medo de você. Entendi. Mas eles também poderiam te rejeitar. E esse é um ponto vulnerável de Deus. Deus, ele pode ser rejeitado. É o único ponto vulnerável de Deus. Ele não obriga. Agora, para fechar isso aqui, eu digo até uma coisa. Daqui a pouco a gente vai entrar na minha live também, viu? Eu quero dizer uma coisa, até pegando você como... Você tem uma experiência que eu ainda não tive o privilégio de ter. Estou em busca, eu e Laura. A paternidade. Ah, sim. Eu não tenho filhos. Por mais didático que você seja, Sérgio, por mais assim bom professor, se você tentar me explicar com equações, com quadro negro, com comparação, não dá. Você vai falar, Rodrigo, experimenta. E eu, como não tenho filho, falo, não, mas como é que é esse negócio, Sérgio? Você vai ver. Quando você tiver o seu, você vai ver. Então, com Deus é a mesma coisa. Chega um momento que a única coisa... Por isso que eu falo que Deus não precisa de advogado, precisa de testemunha. Que eu só posso dizer o seguinte, Sérgio, experimenta. Que o dia que você tiver uma relação com o transcendente, com o autor da vida, você vai ver que ele vai falar no seu coração de tal maneira que as dúvidas não vão desaparecer, como no método científico. Sim. Mas você consegue lidar bem com elas. Consegue lidar com as dúvidas. E você se sente amado, cara. Você não simplesmente ama, se sente amado. Aliás, se tem uma oração que um ateu pudesse fazer, Senhor, que Tu existas. Amém. Porque se Deus existe, cara, é bom demais. Eu estou te dando a garantia divina que ainda que as suas filhas morram, elas ressuscitarão por uma vida eterna para nunca mais sofrer nenhuma gripe. Ainda que a gente sofra nesse mundo, chegará a volta à eternidade em que nós poderemos explorar o cosmos sem nenhum Hubble. Entendi. E sentir amado. E você perceberá que o universo aparentava ser frio, mas aquele que o criou não o tornou frio. Pelo contrário, aquilo que parece ser uma mera coincidência foi de propósito, porque isso é uma coisa interessante. O universo é frio, eu concordo com você. Ele não está nem aí para a gente. Mas você sabe, melhor do que eu como cientista, que se as condições climáticas, geológicas do planeta Terra fosse isso aqui para lá, ou isso aqui para menos, Eu não estava aqui. ou seja, o ajuste fino me faz pensar que quem me colocou aqui está agindo igual aquela avózinha que você vai visitar lá e ela arruma o quarto do jeito que você gostava, ainda coloca a sua comida lá, o seu violãozinho lá. Você vê assim, o quarto não foi feito a esmo, não. Alguém preparou o quarto para a minha chegada. Então, começar, você acha que é o quê? Bom, se fosse para você, eu te indicaria assim, como você é um camarada culto e gosta de estudar, eu começaria por João. João, o Evangelho de João. Você Mas vai João ler é um dos últimos. Né? Não, mas é que tá. Você não precisa ficar preso a uma ordem cronológica. Ah, não tem. Então não tem uma ordem cronológica. Não. Até foi bom, deixa eu explicar isso aqui para o pessoal. A Bíblia não caiu pronta do céu. Tá certo? Os livros foram sendo reconhecidos e foram colecionados ao longo do tempo. Só que quando chegou na época judaica e depois na época cristã, eles pegaram a Bíblia e resolveram organizá-la como uma biblioteca. A palavra Bíblia, inclusive, né, que significa coleção de pequenos livros. Porque, lembra que eu te mostrei lá fora do Museu Papiro? Uhum. Pois é. O papiro, em egípcio, era onde a gente fazia as plantas, né, era alset. Esse é o nome egípcio. Só que o papiro, quando ele era exportado, melhor dizendo, para os mundos de fala grega, eles traduziam a palavra papiro por biblos, que era o nome do porto fenício de onde exportava. Sabe aquele negócio do porto que o pessoal sai dali? Igual o pessoal fala Colgate, Gillette, Sei. O nome do produto vira o nome da marca? Pois é, então, como o papel saía daquele porto ali, eles chamavam de biblos. Ah, você vai comprar biblos? Biblos. E o livro também era chamado de biblos. Biblos. Então, quando você fala um livro, é um
Biblos. Mia, biblos. Quando são vários, é Quando Bíblia. são vários, aí não, biblioi. Ah, tá. Biblioi. Vários livros. Então, tria, biblioi. Só que quando você fala de um livro pequenininho, biblion. Livrinhos pequenininhos, biblia. Na ciência, você faz isso também quando você faz Claro. do grego ali. Então, Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Aí, como são 66 no cânon protestante, e você tem 7 livros a mais no cânon católico, que são os deuterocanônicos, que os protestantes chamam de apócrifos, não vou entrar no mérito da questão, resolveu-se, então, organizar essa biblioteca em livros. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, Penta, os 5 livros de Moisés, Teokos significa prateleira, os 5 livros, o Pentateuco, a lei. Aí depois vem os livros históricos, que vai desde Josué até o livro de Ruth, Neemister. Depois começa Jó até Eclesiastes, a seção dos livros poéticos, cantares poéticos. Depois de Isaías até Malaquias, proféticos. Então, aqui eu tenho as áreas do Antigo Testamento. O Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Caramba. No Novo Testamento, 4 contam a vida de Jesus, os 4 evangelhos. Atos conta a história da igreja, então tem Evangelho e Atos. Depois vem as epístolas, que são as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, João escreveu, terminando com o Apocalipse. Então, assim que seria a divisão da Bíblia como um todo. Entendi. Mas começando por João, é uma boa pedida. Gente, quem acha que o Sérgio deve começar a ler Será? a Bíblia pelo João? Eu li um pedaço da Bíblia para o Henrique Cristo. Foi Henrique Cristo. Tive lá com o Henrique Cristo. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer uma promessa aqui. Eu vou mandar uma Bíblia de presente para o Sérgio e Aí, vou ó. marcar para ele ler o Evangelho de João. Pronto. Só Tá, pra ele ler- começa a ler a Bíblia? Acho que leio, sim. Ah, lê sim, lê. leio. É cultura. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.